Olá, meu povo, eu sou a Ariadne e hoje o Resenha de Nerd vai trazer para vocês o resumo da primeira e da segunda temporada de Umbrella Academy, né? Uma das séries mais assistidas no Netflix. Então já comenta aí qual é o seu personagem favorito dessa série. Se você tivesse algum poder, qual poder seria? Curta, compartilhe esse vídeo com alguém que queira maratonar a série, porque já estreou a terceira temporada. Então, esse é um vídeo bem rápido para vocês pegarem e relembrarem o que rolou na primeira e na segunda temporada, tudo bem? Então bora lá. Dia 1º de outubro de 1989, acontece que, como um milagre, 43 mulheres ao redor do mundo deram à luz a crianças, né? Assim do nada, elas não estavam grávidas, a barriga começou a crescer, crescer, crescer e a criança nasceu. Aí um bilionário chamado Reginaldo resolveu adotar 7 dessas crianças, né? Pelo esse suposto milagre. Só que ele não tinha nenhum faro para ser pai. Ele começa a tratar as crianças por números. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. E essas crianças são criadas por ele, por uma mãe robô e por um macaco chimpanzé que os ensina, é como se fosse um tio das crianças. Essas crianças começam a crescer e trabalhar contra o crime. Isso, aos 17 anos, a academia, Umbrella Academy, torna uma espécie de grupo de super-heróis, né? Então eles combatem o crime, tem vários fãs, e eles vão crescendo, só que acontece uma tragédia. O Ben morre e o número 5 viaja no tempo. Aí eles vão crescendo de maneira bem desestruturada, não tem um relacionamento tão bom com o pai, e acaba que cada um segue sua própria vida, né? Só segue seu próprio destino e não se encontra, a não ser, tipo, nesses momentos primordiais, né? Como um casamento, um funeral, etc. O número 1, o Luther, ele vai parar na Lua. O número 2 vira uma espécie de justiceiro. Ele é muito habilidoso com facas. A número 3, que é a Alison, ela manipula mentes, né? Só que ela se torna uma celebridade, ela é casada e tem uma filha. O número 4, o Klaus, né? Ele vê gente morta, né? Ele tem o poder de se comunicar com os mortos. Ele vê o irmão dele que faleceu bem o tempo todo. E por isso ele acaba usando várias drogas. Ele tem vários problemas e por isso ele mergulha nesse mundo de vícios. Número 5, ele viajou no tempo. O número 6 veio a falecer, que é o Ben. E o número 7, que é a Vânia, né? Ela não tem poder nenhum. Então ela sempre se sentiu deslocada entre os irmãos, né, que eram super-heróis. Ela acaba dando aula de violinista. E assim começa a Umbrella Academy. O que acontece? Um funeral. O pai deles morre, eles têm que se reunir, né? Então começa várias discussões de família, questões familiares, só que nesse meio desse funeral, o número 5 consegue voltar do futuro. Só que ele volta dizendo que já viveu muitos anos, ele já é um senhor idoso, já tem muita idade, só que por erro de cálculo ele volta com uma aparência de criança ainda, enquanto todos os seus irmãos têm lá em média 30 anos, ele volta como se ele, da mesma forma que ele foi embora, ainda criança. Ele fala que daqui a 8 dias vai ter um final do mundo, só que ele não tem ideia como que vai acontecer esse apocalipse, só que esse apocalipse vai acontecer. E ele pede ajuda dos irmãos para deter o apocalipse. E a única prova que ele tem é que ele encontrou nos destroços um olho, né, uma prótese de um olho, só que a prótese ainda nem foi fabricada. Então eles realmente não têm pista nenhuma e não sabem o que vai acontecer. Só que eles começam a investigar a morte do pai, chegar até a mãe robô, né, que eles têm. A mãe robô é desligada pelo número 2, que é o Diego, e o Diego começa a ser o principal suspeito pela morte do pai. Só que isso rapidamente é desenrolado e é mostrado que o pai planejou a sua própria morte, ou seja, ele se suicidou para que todos os filhos se reunissem e detesse o apocalipse, ou seja, de alguma forma ele sabia que o apocalipse ia acontecer. Só que o número 5, quando ele estava no futuro, ele começou a trabalhar numa agência de viagem no tempo, tipo a AVT do Loki, né, da Marvel, né, Studios. Ele ia para vários momentos no tempo trabalhar como assassino.
Então ele matava pessoas que de alguma forma poderia agredir a linha do tempo. Só que ele voltando para o passado, para o momento do funeral do seu pai, ele tá fazendo exatamente isso que ele detém, né? Ele tá tentando interferir na linha do tempo. Então, 2 assassinos é mandado para deter eles e acaba confrontando os irmãos também. Aí o número 4, que é o Klaus, acaba sendo pego como refém. Só que esse número 4, ele foge e ele pega uma maleta. Essa maleta dá poderes para eles viajarem, como se fosse uma máquina do tempo. E o Klaus vai parar no passado, justamente no período da Guerra do Vietnã. Ele conhece um garoto, ele se apaixona por esse rapaz, esse soldado. Só que esse rapaz acaba morrendo, né, na guerra. E o Klaus, enfim, consegue parar de usar drogas no passado e ele vai vivendo sua vida lá no passado. Aí o número 5 acaba tentando fazer um acordo, né, com a gestora dessa agência para tentar deter esse apocalipse e salvar seus irmãos e não ter esse confronto mais com esses 2 assassinos. Faz um acordo e fala para ela que ele vai voltar a trabalhar se ela salvar todo mundo. Só que em vez disso, ele volta para a agência, só que ele acaba explodindo tudo e fugindo de lá com uma mala. Então ele tem esse tempo para ele encontrar os irmãos dele e escapar de todo mundo. Só que o número 7, que é a Vânia, ela tá se envolvendo com um rapaz, né? Um suposto namoradinho. E esse rapaz, ele acaba planejando um assalto e a Vânia tentando proteger ele acaba despertando os poderes dela. E ela descobre que ela é a mais poderosa de todos os irmãos. E descobre em cima que a Alison, que manipula mentes, né? Ela manipulou a mente da Vânia ainda criança, porque o pai dela pediu, falou assim, olha, ela é muito poderosa, então ela não pode nem lembrar que algum dia ela tinha poder. Então a Vânia cresce sem saber que tem poder por conta da Alison que manipula a mente dela. Só que é assim que ela descobre da Alison, ela também descobre que esse namoradinho, na verdade, era uma criança que amava a Umbrella Academy, né? Venerava eles, era muito fã deles quando era criança. Só que ele foi humilhado pelo pai, né? O senhor Reginaldo. E aí ele jurou vingança. Então a aproximação dele com a da Vânia era simplesmente para ele se vingar de toda a Umbrella Academy. Aí a Vânia perde o controle, acaba cortando o pescoço da Alison, né? Fica com raiva e acaba também matando esse namoradinho dela. Os irmãos não têm outra alternativa senão prender a Vânia dentro de um porão. Só que a Vânia começa a se descontrolar, o poder cada vez vai ficando mais forte. Aí o que que acontece? Ela destrói toda a academia Umbrella Academy, né? A mansão. E acaba matando o macaquinho lá, o chimpanzé, que eles têm como um tio. Aí nesse momento que ela se torna muito, muito poderosa, e aí eles se tocam que ela é o motivo do apocalipse. Aí o Ben tenta controlar ela, aí a Alison até fala com ela, tenta manipular, só que o poder da Alison é desviada. Ela tenta até se conter a Vânia, só que acaba que o poder da Vânia respinga na Lua, tira a Lua de órbita, né, destrói a Lua. Então eles tentam deter o apocalipse de uma forma e o apocalipse acaba acontecendo de uma segunda forma, né, que é a Lua caindo no planeta Terra. Aí o número 5 não vê outra escolha, a não ser pegar todos os irmãos e voltar com eles ao passado, para assim tentar deter novamente o apocalipse. Agora a gente vai falar da segunda temporada de Umbrella Academy. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like, curtir e interagir com o canal. Eu sempre vou trazer esse tipo de curiosidade, resumos de série, notícias. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não deixa de se inscrever e ativar os sininhos com as notificações, tudo bem? Vamos lá, segunda temporada. Todo mundo foi pro passado, mais ou menos na década de 60, só que cada um caiu em um período diferente dessa década. O número 1, Luther, ele acabou se tornando lutador, né? Porque ele precisava de dinheiro, ele era muito forte, não encontrou ninguém, acabou se tornando um lutador. O número 2, o Diego, tenta de todas as formas proteger, né? Evitar que aconteça esse assassinato do presidente, só que ele vai acabar no manicômio com a Layla. Aí lá na frente eu falo quem é essa Layla. Número 3, a Alison, ela se casa
e ela começa a trabalhar com questões raciais, né? Ela entra para a luta para não ter problema de discriminação, daquela questão de segregação racial. O número 5, ele vem exatamente no dia do Apocalipse, sim, porque ao viajar no tempo, eles não deixaram que o Apocalipse ficasse em 2019, sim, o Apocalipse foi pro passado, né? O número 7 é Vânia, ela acaba sofrendo um acidente. Aí ela vai ficar numa fazenda com um casal que tem lá sua criança. Só que esse casal tem vários problemas de relacionamento e ela acaba se envolvendo com a esposa dele. E ela começa a gostar dessa mulher, só que ela não lembra de nada. Então ela não lembra de poderes, ela não lembra dos irmãos, não lembra de nada. O número 5, quando ele volta no tempo no dia do Apocalipse, o Enzo, que era um dos assassinos que estava atrás deles na primeira temporada, vem ajudar o número 5 e leva o número 5 a 10 dias antes desse apocalipse para que o número 5 reúna todos os seus irmãos e consiga, né, dessa vez deter esse apocalipse. Dando novos assassinos para eles, que seriam os 3 irmãos suecos. E os 3 irmãos suecos acabam assassinando o Enzo, só que o Enzo entrega uma fita do assassinato do Kennedy e nessa fita mostra o pai deles muito perto, né, do Kennedy na hora do assassinato. Então, o número 5 não vê outra escolha a não ser reunir os seus irmãos e tentar falar com o pai. Aí ele fala com o pai, descobre que o pai pertence a uma organização meio de conspiradores, enfim. Só que o conta tudo para o velho, né? Olha, você vai adotar a gente no futuro, você vai ser nosso pai, vai acontecer isso e isso, você vai acabar morrendo, vai ter o apocalipse, por isso que a gente voltou no passado. E o pai não dá muita bola, então ele não vê outra escolha a não ser aceitar a ajuda da gestora. O que a gestora quer? Então, poder. Então, ela pede para o número 5 assassinar toda a diretoria da agência lá de viajantes do tempo. Em troca, ela vai dar uma mala para o número 5, tirar todos os irmãos dali novamente e salvar todos os irmãos. E o número 5 faz isso, sai matando todo mundo, ela pega a mala, dá bala pro número 5, só que o número 5 tem 1h30 para juntar todo mundo e tirar todo mundo de lá, só que cada um tá fazendo uma coisa, então ele não consegue reunir todos os irmãos. E paralelo a isso, o que aconteceu com a Vânia? Acabou manifestando os poderes dela, e o número 5 acabou encontrando ela por conta disso, contou toda a verdade para ela, foi bem assustador porque ela não lembrava de nada. Só que ela acabou salvando aquele garotinho que era filho da mulher que ela gostava. Ele estava se afogando e na hora que ela salvou ele, ela acabou por acidente passando os poderes dela para ele. Só que ela é capturada pelos agentes do FBI e começa a ser torturada. Aí o Diego, que estava lá no manicômio com essa Laila, ela é filha da gestora. E ela sequestra o Diego, leva o Diego para a agência, né, dos viajantes do tempo. E o Diego lá na agência acaba descobrindo que o motivo do apocalipse vai ser de novo por conta da Vânia. O que ele vê nas fitas, né, tipo, de toda a linha temporal? Ele vê que a Vânia está sendo torturada, ela vai perder o controle e vai haver uma explosão. Nessa explosão, o presidente Kennedy vai estar passando, só que ele não vai levar o tiro, né, que na linha normal ele acaba morrendo. Por conta dessa explosão não vai haver esse tiro, só que ele vai declarar guerra contra a Rússia. E aí vai ter o apocalipse, né? Porque, tipo, vai ser tudo destruído. Então, de novo, por conta da Vânia. Não consegue reunir todos os irmãos a tempo dessa 1h30. Aí eles têm que ter um segundo plano. Só que enquanto a Vânia tá sendo lá torturada, o garoto, né, que ela transferiu os poderes, ele também tá manifestando os poderes lá na fazenda. E quem aparece lá na fazenda? A gestora. Aí o que acontece? Ninguém consegue chegar perto da Vânia para acalmar a Vânia para que ela não exploda, né? Por conta desses problemas dela de descontrole. Aí o Ben é o único que consegue chegar perto, porque ele é um fantasma, né? Ele acaba possuindo a Vânia, fazendo ela se acalmar e ela não explode. Então eles evitam que toda uma cadeia de efeito dominó aconteça. Só que aí o presidente Kennedy acaba levando um tiro. Esse tiro, quem são os responsáveis? São os 12 Majestosos, que é o grupo pelo qual o pai deles faz parte, né? Um grupo de conspiradores. Só que o pai deles se sente um pouco traído por esse grupo e revelando que, na verdade, o pai deles é um alienígena, né? Tipo, bem, tipo, aleatório, assim.
Só que eles acabam sendo culpados pela morte do presidente Kennedy, né? Eles acabam se tornando os principais suspeitos. Só que eles nem têm tempo para resolver isso, porque agora todo mundo está atrás deles por conta do assassinato do Kennedy. Eles têm que ir até a fazenda, né, para ajudar esse garoto que está manifestando os poderes lá e ajudar todo mundo. Só que eles chegam lá nessa fazenda, a Layla, né, ela fica em cima do muro, se ajuda a mãe dela, que é a gestora, porque ela começa a gostar realmente do Diego. E a Layla também é uma dessas crianças que nasceu de forma milagrosa, só que a gestora cuidou dela desde pequena. E a Layla tem o poder de copiar o poder. Então ela acaba copiando o poder justamente da Vânia e fica lá as duas num confronto bem poderoso. A gestora coloca praticamente todos os assassinos, todas as pessoas que são da agência contra toda a Umbrella Academy lá na fazenda. Os 3 suecos também estão na fazenda para deter todos os irmãos. Então fica aquela briga bem feia, bem feia. E nisso, nessa briga, né, acaba todo mundo ou levando um tiro, sendo ferido de alguma forma e acaba morrendo. Aí então o número 5 acaba conseguindo voltar no tempo segundos antes da morte dos irmãos e salva inclusive a Layla, só que não salva a gestora, até porque não tinha por que ele salvar a gestora, ele impede que todo mundo venha morrer. E aí ele pega essa maleta, né, de viagem no tempo e volta para o futuro com todos os irmãos. O garotinho que ficou lá na fazenda no passado, ele continua tendo os poderes, né, da Vânia. E no futuro, um efeito plot twist, né, uau, da série, é que no futuro eles chegam, né, na Umbrella Academy, na mansão onde que eles moram, e o pai deles tá vivo, né? Porque o que aconteceu com a ida deles no passado alterou toda a linha do tempo. E o pai dele, de vez adotarem eles, adotou outras crianças. Só que assim, adotou 6 crianças diferentes e adotou o Ben. E o Ben, nessa linha do tempo, está vivo. Só que eles não se chamam Umbrella Academy, se chamam Academy Sparrow. Então é isso que acontece na primeira e na segunda temporada. Então já deu para refrescar bastante a nossa memória e agora é só maratonar a terceira temporada. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que você goste e também se inscreva no canal para fortalecer. Logo mais eu trago a resenha da terceira temporada de Umbrella Academy, tá bom? Tchau!